Olá, pessoal! Primeiramente, obrigada por estarem participando no nosso mini curso. Chegamos à nossa terceira e última videoaula e ela será mais voltada a alguns aspectos textuais e gramaticais, certo? Teremos os tópicos de coesão, coerência, citações da norma BNT e referências bibliográficas. Também iremos falar um pouquinho sobre pontuação. Ao final da nossa videoaula, também terá explicação sobre algumas atividades que vocês devem fazer para conseguir o certificado. No final da videoaula, a gente fala um pouquinho mais sobre isso e também será enviado por e-mail essas instruções, certo? Então, pessoal, o que é coesão e coerência? A coerência é o que dá sentido ao seu texto, é aquele mecanismo que vai trazer a tessitura do seu texto, entre as ideias. E a coesão são os elementos gramaticais que você utiliza para ter esse elo de ligação. Vamos ver então alguns mecanismos de coesão, que são esses elementos gramaticais que vão auxiliar a dar seguimento no seu texto, e também ver a definição de coerência e alguns princípios básicos de coerência. Quando falamos em coerência textual, falamos acerca da significação do texto e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. Temos 3 princípios básicos de coerência em um texto. O primeiro é o princípio da não contradição. Em um texto, não se pode ter situações ou ideias que se contradizem, ou seja, que quebram a lógica. Vamos ver nesse pequeno fragmento como a coerência, você pode ter um texto bem escrito e você não perceber a incoerência das suas ideias. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções, até o horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada, colocada à frente de sua escolha, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não permitiam ver distintamente, entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar de mais perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército, e em todo este tempo não havia dado sinal de vida. Então, nessa primeira leitura, parece um fragmento de texto bem escrito, mas vamos ver de onde estão as incoerências de ideias? Vamos voltar ao nosso fragmento. Prestem atenção nas cores. Em vermelho, olha, tá? Casa construída no alto, cuja frente dava para o leste. À frente de sua casa olhava o sol poente. Vejam bem, se a casa era construída de frente para o leste, ele não poderia estar olhando de frente da sua casa o sol poente, porque, para quem não lembra, o sol se põe a oeste. Percebem aí a contradição de ideias, a incoerência? Outro exemplo aí na cor verde. Ele está falando de colina área, planície coberta de areia e, de repente, o caminho está coberto de grama, as árvores e as folhagens. Provavelmente, a única incoerência de ideia que um leitor desatento, ia ver de cara são os exemplos que estão em azul. Que o João completava 30 anos, mas, de repente, ele viu seu filho Guilherme, que ele não via há 20 anos. É impossível o João ter um filho aos 10 anos de idade, né, gente? Então, prestem bastante atenção nesse princípio da contradição, que é essa incoerência de ideias. Você contraria o que você disse anteriormente. Princípio da não tautologia. Tautologia é um vício de linguagem que consiste na repetição de alguma ideia utilizando palavras diferentes. É aquele famoso subir para cima, descer para baixo. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando há repetição excessiva de palavras ou termos, o termo corre risco de não conseguir transmitir a informação que você precisa. Vamos ver nosso exemplo. O mar é azul porque reflete a cor do céu, e o céu é azul por causa do mar. Você está tendo uma repetição de informação que não te leva a nada. Ali não te explica realmente o porquê de ser azul.
só remete a palavras diferentes para se referir à cor. Então, esse é um princípio de não tautologia. Você tem que tomar muito cuidado com esse fenômeno em seu texto, principalmente quando você tenta explicar algum termo da área do seu projeto, que às vezes você fica cíclico e não consegue dizer realmente o que é aquele termo no seu projeto. E, por fim, o nosso terceiro princípio, que é o princípio da relevância. Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si acabam tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individual. Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância e traz incoerência ao seu texto. Seria o caso de citações. Às vezes você coloca citações que até estejam relacionadas em algum ponto ao seu projeto, mas não traz relevância nenhuma, não traz progressão ao seu texto. Às vezes você coloca uma citação A, mas o seu texto está falando de B. Isso não é bom. Agora vamos falar um pouco sobre os mecanismos de coesão. Substituição lexical. É quando você usa palavras ou expressões sinônimas para substituir algum termo subsequente. Por exemplo, o presidente foi a Portugal. Na terra de Camões foi homenageado por intelectuais e escritores. Veja que Portugal foi substituído por terra de Camões para evitar a repetição e dar um efeito mais significativo ao seu texto, pois há uma ligação semântica entre terra de Camões e intelectuais e escritores. Repetição consiste na retomada de palavras já existentes no texto. Por exemplo, você escreve lá na sua introdução, parques tecnológicos. Não é qualquer parque, é um parque tecnológico. Então, você vai ter que repetir essa expressão. E não há problema algum nisso. Tentem evitar a repetição do mesmo termo mais de 2 vezes em um período, porque senão isso torna a leitura cansativa. Pronominalização. Quando um nome é substituído por um pronome. Por exemplo, Portugal recebeu bem o presidente. Este chegou pela manhã em um jato particular. O pronome este está remetendo à palavra presidente. Tempo verbal. O tempo verbal é também um elemento importante para que haja coesão. Vejamos na frase. Na minha adolescência, eu pedi que João seja meu namorado. Na minha adolescência, eu pedi que João fosse meu namorado. Quando anunciada sobre um acontecimento passado, como nos exemplos, os tempos ativados são pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito expressa uma situação terminada. Assim, na nossa primeira frase, não há concordância verbal, porque o tempo gramatical da frase principal, na minha adolescência eu pedi, é o pretérito perfeito e está articulando com o presente do subjuntivo, que João seja meu namorado. Dessa forma, fica irregular. Por isso é importante se atentar à concordância verbal. Na nossa segunda frase está correta porque ambos os tempos gramaticais dos verbos em causa são pretéritos. O primeiro está no pretérito perfeito do indicativo, pedi, e o segundo no pretérito imperfeito do subjuntivo, fosse. Dessa forma, os tempos verbais estão concordando. Ambos são pretéritos. Então, pessoal, bastante atenção nessa concordância de tempo no verbo, porque a concordância de pessoa, que é o nós vai, nós foi, que você não concorda o plural corretamente, é mais fácil de perceber do que o tempo verbal incorreto. Anáfora. Quando um elemento introduzido no texto remete para um antecedente. Por exemplo, espantada, Maria ficou em casa com os amigos. Ela nem a rua queria atravessar. Esse pronome ela está se remetendo a Maria, que foi dita anteriormente. Anáfora, então, significa um termo que foi dito antes. Catáfora, quando um termo apresenta algo que ainda não foi dito. A irmã olhou e disse, João, estás com o ar cansado. Esse pronome aí, o, que ele está equivalente ao pronome, está se referindo a João. Ele ainda não foi mencionado nessa frase, ele é mencionado depois. Títulos geralmente são bastante catafóricos, que você vai dizer no seu título o que a pessoa vai encontrar ali no texto. Elipse, quando se omite um termo a fim de evitar sua repetição.
Vamos ver a frase. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Se você não tivesse uma elipse na sua frase, você ia ter bastante repetição de informação. Ficaria, por exemplo, Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga. Com a elipse, você omite o termo Maria na sua frase. Assim, vocês podem ver que a elipse evita do seu texto ficar muito redundante, com excesso de repetições. Concessão ou contradição é o uso de elementos gramaticais, as conjunções, para permitir a contradição na ideia que você quer passar. São eles as conjunções mais utilizadas. Embora, ainda que, se bem que, apesar de, conquanto, mesmo que. Veja o exemplo dessa frase. Embora estivéssemos aqui no momento do crime, não vimos o assassino. Esse elemento embora, ele te dá o espaço para você ter a contradição de ideia aí na sua frase. Causa é o uso de elementos gramaticais, como no caso da concessão, para permitir a causa na sua ideia. Alguns elementos, por exemplo, porque, pois, como, já que, visto que, uma vez que. Estávamos todos aqui no momento do crime e não vimos o assassino, uma vez que nossa visão fora encoberta por uma névoa muito forte. Mais alguns elementos gramaticais que dão a ideia de condição. Caso, se, a menos que, contanto que. Exemplo. Caso estivéssemos aqui no momento do crime, provavelmente teríamos visto o assassino. Finalidade. Os elementos mais utilizados são para que, para, a fim de, com o objetivo de, com a finalidade de, com a intenção de. Exemplo. Estamos aqui a fim de assistir ao concerto da orquestra municipal. Elementos utilizados para oposição. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto. Exemplo. Estávamos todos aqui no momento do crime, porém, não vimos o assassino. Pontuação. Então, pessoal, a pontuação no texto é um aspecto muito importante. Ele está diretamente relacionado à coesão e coerência do seu texto. Obviamente que o uso de toda pontuação, o bom uso é importante, mas a gente vai dar foco no uso da vírgula, porque é onde a gente tem mais dificuldade no texto acadêmico de fazer o bom uso desse aspecto gramatical em seu texto. Então, o que é a vírgula, pessoal? A gente aprende que a vírgula é uma pausa lá na escola. Realmente, ela é uma pequena pausa em seu texto e ela... Então, o que ela faz? Ela separa elementos dentro de uma oração e orações dentro de um período. Muitas pessoas têm dificuldade com o uso da vírgula por causa das regras e por causa da flexibilidade que você tem em algumas dessas regras. Mas a gente vai mostrar as regras básicas para você utilizar a vírgula e uma das exceções dessa regra, certo? Vamos lá, então. Primeira regra básica sobre o uso de vírgula. Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Por exemplo, João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. B. Segunda regrinha. Use a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Explicações que interrompem a sua frase ou que são mudanças de pensamento e devem ser separadas por uma vírgula. Exemplo. Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Então, perceba aí que o fragmento entre vírgulas, o moço que traz pão, está explicando quem é o Mário. Terceira regra. Use a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Quando um tipo específico de expressão, aquela que indica tempo, lugar, modo e outros, iniciar a frase, usa-se vírgula. Em outras palavras, separa-se o adjunto adverbial antecipado. Exemplo. Lá fora, o sol está de rachar. Lá fora é uma expressão que indica lugar. Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa.
Semana passada indica tempo. Por isso que você vai separar por vírgula. De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. De um modo geral é sinônimo de geralmente, que é um adjunto adverbial de modo. Por isso que a vírgula está aí nessa frase. Quarta regra. Use a vírgula para separar orações independentes. Orações independentes são aquelas que têm sentido, mesmo estando fora do texto. São as orações coordenadas assindéticas. Exemplo: acendeu um cigarro, cruzou as pernas, estalou as unhas, demorou o olhar em Mana Maria. Isso aí é um fragmento de um texto literário. Nessa frase, cada vírgula separa uma oração independente. Pessoal, outro caso também que você vai utilizar a vírgula é no caso das conjunções adversativas. O que são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, porém não posso comer para não engordar. Casos assim. Outro caso também que gera dúvida no uso da vírgula é o uso da vírgula antes do E. Como regra geral, não se usa vírgula antes do E. Existe apenas um caso em que se acrescenta a vírgula, que é quando a frase depois do E fala de uma pessoa, coisa ou objeto, diferente da que vem antes dele. Por exemplo, o sol já ia fraco, vírgula, e a tarde era amena. O fragmento de um texto do Graça Aranha. A mulher morreu, vírgula, e cada um dos filhos procurou o seu destino. Então, veja bem, nessa frase, a mulher morreu e cada um dos filhos procurou o seu destino. Na primeira oração, você tem uma informação a respeito da mulher. Na segunda, você tem aos filhos. Nesse caso, então, você tem orações independentes. Por isso que você pode colocar a vírgula mesmo tendo o E aí na frase. Pessoal, um pequeno lembrete para vocês sobre palavras estrangeiras no seu texto. Não esqueçam de colocar elas italicadas. Algumas palavras estrangeiras também que tem hífen, ela não cai na nossa língua. Se vocês tiverem a dúvida sobre a ortografia de alguma palavra, nesse site que vai aparecer aqui para vocês, que é o site do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, é o site oficial, vocês vão ver lá que e-mail, apesar de todo mundo já estar escrevendo sem hífen, a forma correta é com hífen. Ainda não caiu esse hífen da palavra estrangeira, certo? Mudou também, que é uma palavra estrangeira, ela vai ficar italicada no seu texto, por exemplo. Então, não vamos esquecer esses pequenos detalhes. Então, pessoal, as normas da BNT. Lembrando que esse é um mini curso, então não tem como a gente dedicar uma aula extensa só para a utilização dessas normas. Então, a gente resolveu focar em regras de citação e referência bibliográfica que vão auxiliar vocês no seu projeto de pesquisa. Vamos ver então. Nas regras de formatação no documento do seu texto, algumas regrinhas são básicas. Quando não tiver na capa, sumário e citação, a fonte do seu texto vai ser sempre Time New Roman ou Arial, em tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. A numeração, gente, aparece apenas a partir da página que contém a sua introdução. Então, as páginas que estiverem antes, que é a capa, contracapa, sumário, a sua numeração não aparece. E a referência bibliográfica, a fonte também será 12, mas o espaçamento será simples. Referências, que é aquele tópico no seu texto que você vai citar tudo que você usou para construir projeto de pesquisa. A referência não tem muito segredo, pessoal. A entrada da referência deve iniciar pelo sobrenome em maiúsculas, seguida do prenome, como vocês podem ver aí no slide. No exemplo aí, Júlio Verne, o sobrenome do Verne vai vir em caixa alta, primeiramente. O título vem destacado, você pode colocar em negrito, itálico, mas ele tem que ficar destacado. Nunca, jamais usar os dois ao mesmo tempo, pessoal. Isso é deselegante visualmente e incorreto também pelas normas. Vem, então, a cidade e o nome da sua editora, ano que foi publicado e o número de páginas. Na Edufo, a gente tem um livro
bastante bacana para quem esqueceu essas regrinhas e para auxiliar em outros trabalhos acadêmicos também, que é o Guia para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. Ele é baratinho e também tem bastantes edições na biblioteca, pessoal. Citação. Citação, pessoal, é quando você traz a fala de outros autores para o seu texto, que é a parte mais importante no seu projeto de pesquisa, na fundamentação teórica, certo? Quando você traz a fala desses autores. Nem sempre dá para você parafrasear algo que foi dito por um autor lá que vai adicionar à sua pesquisa informação relevante. Então, por isso, a gente tem dois tipos de citação que podem ser feitas no seu texto. Lembrando, pessoal, que quando você for fazer a sua citação, você deve indicar o autor citado, o ano e a página do documento. Como eu disse anteriormente, nem sempre dá para você fazer uma paráfrase do texto, mas quando você faz uma paráfrase que está a ideia do autor ali, essa é a sua citação indireta. Então, dentro da sua citação direta, você tem duas formas de fazer essa citação. As citações curtas, que são aquelas com menos de 3 linhas, elas devem ser apresentadas entre aspas duplas, seguida do sobrenome do autor e o ano da publicação, mais páginas entre parênteses. Um exemplo aí que vocês podem ver no texto, essa frase aí, de um fragmento do texto do Barbosa, que foi publicado em 1984, na página 81 a 82. A citação direta, curta, também pode ser incluída ao longo do seu texto. Geralmente você vai usar conforme autor tal, de acordo com o autor tal, vai colocar o nome dele e pôr o ano da publicação, página e número novamente entre parênteses. Já no caso das citações longas, aquelas que possuem mais de 3 linhas, elas devem ser marcadas visualmente no seu texto. Como você vai fazer isso? Você vai colocar um recuo de 4 centímetros de margem à esquerda, espaçamento simples entre linhas, a fonte menor do que o seu texto, lembrando que a fonte padrão, de acordo com as normas, é fonte tamanho 12. Então, você vai colocar a sua citação em tamanho 10 e sem aspas. Relembrando as citações indiretas, pessoal, que é a paráfrase da informação lá do seu teórico que você quer adicionar ao texto com as suas próprias palavras. Ou seja, não é cópia, pessoal, é com as suas próprias palavras a paráfrase. Citação de citação. A citação de citação pode ser apresentada pela transcrição direta ou indireta de um texto em que o leitor não teve acesso original. No caso, o leitor aí é você, escritor, que você não teve acesso àquele texto original que o seu autor, que você está usando de base teórica, citou e você não teve acesso a ele. Para citações diretas, você vai usar a expressão latina, como vocês podem ver aí, apud. E nas citações indiretas, você vai escrever citado por. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Teve muitos slides, porque a gente acredita que vendo os textos escritos, os exemplos escritos, isso auxilia melhor para vocês aprenderem o que está ali no conteúdo. E agora, juntamente com a nossa videoaula e com o texto teórico, vocês devem ter observado que tem as atividades postadas. Sobre as atividades, a gente está dando prazo de até sábado, dia 5, porque hoje é domingo, certo? Dia 29. A gente está dando até o prazo de sábado para enviar. Se tiverem dúvidas quanto ao conteúdo ou quanto a fazer atividade, postem no fórum de dúvidas que a gente vai responder em tempo hábil, mais rápido possível. E somente quem realizar as atividades que vai receber os certificados. Os certificados, eles levam um tempo para ficarem prontos. A gente tem um contato de todo mundo por e-mail. Assim que estiver disponível, nós vamos enviar e-mail para todo mundo, avisando que está disponível lá no bloco da letras, que fica no 1G. E é isso, muito obrigada pela participação de todos até aqui. E nos vemos por aí. Pessoal, alguns lembretes também para deixar o seu texto.